Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Historycast. Toda sexta-feira, um novo episódio sobre história gravado por especialistas. Eu sou Gabriel Giacomazzi, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e este podcast é editado e apresentado por mim e também por Lucas Delvin, que é mestrando em História pela mesma instituição, e por Kelvin Silva, que é mestrando em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Essa semana, o Historycast está com uma programação especial com diversos materiais e publicações voltados para a luta antirracista, antifascista e em defesa da democracia. Nesse sentido, o convidado do episódio de hoje é Caio Proença. Caio é formado em História pela PUC-RS, com participação na Universidade de Manchester e Universidade Nacional de Córdoba. É professor de Educação Pública no Estado, fotógrafo e doutorando em História pela PUC-RS. E hoje irá compartilhar com a gente um pouco sobre as suas pesquisas e sobre os temas da fotografia histórica, do fotojornalismo e da repressão durante a ditadura militar. Sem mais delongas, passo a palavra para o convidado. Oi, tudo bom? Eu sou o Caio Proença, sou professor de História aqui em Porto Alegre e venho pesquisado na área da cultura visual faz alguns anos, em especial a história da fotografia. Gostaria de falar um pouquinho sobre algumas questões que andamos vendo no Brasil e no mundo de forma geral recentemente, que tratam aí sobre autoritarismo, fotojornalismo, ataques à democracia, à imprensa e a visualidade disso tudo no presente e no passado. É uma fala que raspa um pouquinho a casquinha do que a gente conhece por cultura visual, de maneira mais panorâmica, a fim de apresentar como lidamos com algumas questões da visualidade. Eu tive a oportunidade de pesquisar com fontes visuais do início do século XX, nas revistas ilustradas de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, até a pesquisa da prática fotográficas em jornais e revistas semanais do Brasil durante o período da ditadura militar. A partir do mestrado e agora no doutorado, direcionei a minha pesquisa ao campo da cultura visual e história oral, trabalhando com a produção da fotógrafa Nair Benedito e Rogério Reis durante os anos 80, passando pelo processo de redemocratização no Brasil. Tive a oportunidade de conversar pessoalmente com vários fotojornalistas, coletando depoimentos atrelados à metodologia de pesquisa em história oral, para melhor entender o cotidiano e as práticas fotográficas desses profissionais na ditadura militar, nesse período onde a censura e a repressão era legalizada e escancarada. Se vivia naquela época com tecnologias analógicas, com máquinas com filme 35mm, 120, e a circulação da imagem era bem diferente de hoje, quando temos aí as redes sociais, a possibilidade de transmitir ao vivo cenas variadas de acontecimentos, elencados até por civis comuns e não necessariamente por jornalistas e cinegrafistas ou fotógrafos, como bem sabemos. Então eu vou falar em primeiro momento um pouco sobre algumas questões da imagem no passado que nos lembram o que nós estamos vivendo hoje, uma situação extraordinária pela pandemia, mas comum pela violência policial e ataques à imprensa e à democracia. Nós vemos cotidianamente essas imagens nos jornais, nas redes sociais, e penso que precisamos parar um pouquinho para refletir qual o impacto disso na construção de um imaginário sobre o passado e sobre o presente. Em um segundo momento, eu gostaria de lembrar como a imagem também pode ser potencializadora de sentidos e também utilizada da pior forma possível, direcionada para um público que apenas consome as imagens e não reflete sobre os impactos dela na nossa vida, utilizadas para promover o ódio e atacar a democracia. É desse tipo de imagem que nós consumimos sem perceber, que algumas vezes surgem nas timelines sem um filtro editorial responsável, mas algorítmico, que involuntariamente vemos e ouvimos cenas que, de certa maneira, vão sendo absorvidas no mar de outras imagens que consumimos todos os dias. Isso vai alterar, a longo prazo, e de forma subjetiva, a nossa noção do que acontece fora das redes e a noção da realidade, assim como pode modificar psicologicamente o nosso humor e a aceitação de certas situações. Assim como os grupos de WhatsApp, que pode ser relacionado aí com uma espécie de caverna do Platão, as imagens escondem um pouquinho disso também. Então, podemos iniciar aí com um ponto sobre o passado. As pesquisas que eu realizei a nível de mestrado, e até mesmo enquanto estava na graduação em História, mostram situações vividas por profissionais da imagem
imagem lá na época da ditadura militar, que não é tão longe assim, e que continua acontecendo até hoje. A pesquisa foi feita conversando com fotógrafos, editores de fotografia, de revistas semanais brasileiras, e mostravam que uma certa direção e edição do que era tornado visível nas páginas das revistas e jornais existia, como existe ainda hoje, porém de forma diferente. Um fotógrafo ia à rua, com uma pauta pré-estabelecida muitas vezes, e retornava ali com seus filmes fotográficos para ser revelados, ampliados e selecionados por um editor de fotografia, que algumas vezes trabalhava de forma conjunta com o fotógrafo ou a fotógrafa e selecionava ali uma imagem que representasse características daquela pauta, que concentrasse a maior quantidade de informações possíveis para, em primeiro momento, o leitor já pudesse inferir sobre o que seria escrito na reportagem ou sobre o que se trataria o tema central da reportagem, né? E essa prática de ir às ruas e retornar normalmente era carregada por experiências de repressão policial, de imprevistos e de cenas que passavam na frente das lentes desses profissionais, gerando inclusive novas pautas. O Juca Martins, um fotógrafo português que vive em São Paulo desde criança, foi um desses profissionais que lembra desse percurso junto com a repressão policial no fim dos anos 70. Ele comenta em depoimentos que muitas vezes tinha que esconder os rolos de filmes nas meias para que, caso fosse pego pela polícia, antes disso ele pudesse guardar ou retirar e esconder rapidamente em algum lugar da rua o material produzido. E isso é algo que hoje é quase inimaginável, né? Pois nós vivemos com os nossos celulares, que também são câmeras fotográficas, e elas guardam toda a informação num cartão microSD ou em uma nuvem digital, quando já não estão transmitindo as cenas ao vivo em alguma rede social. Então, pelo menos, uma grande diferença do passado recente para esses profissionais da imagem era a tecnologia e a rapidez da transmissão da imagem e da informação, que nem se compara com hoje. A repressão policial na época da ditadura favoreceu a criação da imagem do fotógrafo soldado, né? Já existente em tempos de guerras, mas com um detalhe: esse fotógrafo que atuou na ditadura era visto pelas autoridades algumas vezes como intruso, algumas vezes como alguém que estivesse fazendo algo errado ao cobrir a violência policial ou civil. Esse foi o sentimento criado como um reflexo da violência de agentes de Estado que não querem que as fotos sejam feitas, pois de certa forma desnudariam ali a repressão e mostrariam a realidade, entre aspas, né? E esse controle da imagem, da informação, sempre foi característico de regimes autoritários. Isso nos faz pensar sobre a possibilidade de existir uma liberdade da imprensa, né? Tão violentada atualmente, que era também reprimida nos tempos da ditadura. Se não por censura direta nos veículos de informação, quando promulgada a lei da imprensa em 1967, quanto pela autocensura, que durou toda a década de 70. Basicamente, e ainda existe até hoje de uma forma subjetiva e financeira, ou se não diretamente violentando jornalistas e fotógrafos, homens e mulheres, com ofensas verbais, quebrando equipamentos, pegando rolos de filmes e abrindo eles no sol, queimando todas as fotos na hora, algo que vários fotógrafos com quem eu conversei lembravam, né, como a Nair Benedito, o próprio Juca, o Sebastião Salgado, o Hélio Campos Melo e assim vai. Recentemente se sabe dos casos de fotógrafos que foram feridos no olho por balas de borracha da PM paulista para que se ficassem cegos, literalmente, para que não vissem e não pudessem ter atuação de denúncia e de registro fotográfico. Também é repetido hoje com a violência verbal, moral, com ameaças em forma de cinismo vindo de parlamentares e inclusive de incitação à violência vindo de chefes de Estado. Lembro recentemente do caso da Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha de São Paulo, agredida virtualmente, verbalmente, por pessoas que estavam ali em situação de investigação, justamente pelo trabalho investigativo de denúncia que ela fez. Nos anos 70, a fotografia ainda passava mais sutilmente pela censura. São os casos de fotos ironizando a situação da falta de diálogo da ditadura. Um exemplo disso é uma fotografia publicada na Veja nos anos 70 do Carlos Namba. Ele fotografa o interior do Congresso Nacional vazio e debaixo da fotografia publicada tinha uma legenda dizendo: ocorre aqui uma grande discussão no Congresso. Visivelmente não tinha nenhuma discussão, né? Pois a foto mostrava o Congresso vazio e os censores da Veja liberaram. Já nos anos 80, com o fim da censura legalizada e o processo de redemocratização iniciando no Brasil, o contexto da fotografia passa a ser de profissionalização. Ela surge como disciplina nas universidades pela primeira vez. Foi nessa época que houve a formação de grupos de profissionais da imagem em agências fotográficas. Para além de lutar pela democracia,
lutar por direitos trabalhistas também. Fotógrafos, jornalistas foram presos e mortos nesse período, censurados, e outros passaram a atuar exclusivamente pelas causas sociais, denunciando desigualdades e fotografando pela defesa da democracia. Essa violência ao profissional da imprensa, em especial aquele que produz imagens, vem atrelado ao fato de que se pressupõe que as imagens, de certa maneira, mostram a realidade, ou desnudam aquilo que o texto pode ser questionado, quase como se o fotógrafo fosse isento de opinião, e o jornalista um subversivo, aos olhos de um governo autoritário, claro. Como se a imagem tivesse uma propriedade, uma autoridade maior do que o texto. É algo que o Philippe Dubois explica na obra O Ato Fotográfico, quando a imagem é um recorte do que é visto por uma pessoa, assim como a escolha de palavras e temas em um texto também é. E aí a delicadeza do processo de uso da fonte visual no trabalho do historiador, de compreender as complexidades de todas as fontes e a sua não neutralidade. Eu acredito que esse tenha sido um dos primeiros grandes temas levantados lá nos anos 80, no campo da cultura visual, e que hoje já é visto como algo comum no campo da história. Essa visão de que a imagem é perigosa para a sociedade passa a acontecer desde que a fotografia jornalística começou a servir como denúncia de erros de governantes, para denunciar casos de abuso de poder, de quebra de direitos humanos. Isso acontece lá no contexto da Guerra Fria, especialmente na Guerra do Vietnã, onde a fotografia toma características do que a Susan Sontag e o Jorge Pedro Sousa chamam de fotografia choque. É aquela imagem do corpo de crianças mortas estendidas no chão em cima de uma poça de sangue, que é publicada na capa da revista Newsweek, por exemplo, a fim de denunciar os propósitos da Guerra do Vietnã. Ou da menina queimada por napalm, nua, correndo na rua de chão batido com as tropas ao lado dela, só observando aquela cena horrível, com um segundo plano a floresta em chamas pelo ataque de napalm, na fotografia do Kim Phuc. Esse tipo de foto chocante, que ressurge em alguns momentos históricos, marca acontecimentos, como o recente, após o assassinato de George Floyd por policiais nos Estados Unidos, gravado e divulgado em vídeos nas redes sociais, né? Então, essas experiências do passado também refletem repetições das experiências que estamos vivendo hoje. Quem pesquisa fotografia, fotojornalismo, fotodocumentarismo ou na história visual em geral, passa a rever situações, inclusive rever outras imagens do passado que circundam as que são produzidas hoje, em contextos diferentes do passado, mas com características visuais muito semelhantes. Aquilo que o Jorge Didier Huberman ou o Aby Warburg falam, que as imagens se conectam e dialogam entre si. Esse consumo quase limitado de imagens atualmente vai começando a pertencer ao nosso cotidiano de uma maneira quase que natural. Algumas delas nos anestesiam, outras nos fazem sair às ruas para protestar e reivindicar a luta pela democracia, a luta pela preservação da vida de negros, de mulheres, de pessoas tão perseguidas pela violência policial há muitos anos. Agora, nesse momento, elas estão sendo utilizadas como propulsoras de significados, quase que representativas da repressão sofrida e acumulada por muitos anos, como é o caso do Floyd nos Estados Unidos, desencadeando uma série de protestos que possuem uma visualidade semelhante à de ficção, por incrível que pareça, interpretada ali pelo Joaquin Phoenix no Coringa, com centenas de fotografias circulando agora, em cenas repetidas em cidades americanas, de manifestantes pulando em cima de carros da polícia em chamas. Para quem trabalha com a cultura visual, isso é natural. As imagens circulam, são absorvidas por todos nós até criar significados, e outras imagens a partir do imaginário social, imaginário coletivo, em situações como essa na prática. Porém, não devem ser encaradas com naturalidade por todos. Caso contrário, poderá acentuar uma banalização visual perante a dor e ocorrerá algo que a Sontag já alertava nos anos 70 e 80, acompanhada pelas leituras da Hannah Arendt pela banalização diante da dor do outro. Um recente caso que teve repercussão demonstra um pouco isso, da prisão de um jornalista negro da CNN ao vivo, em uma cobertura das manifestações contra o assassinato de George Floyd. Essa e outras imagens demonstram que, pelo menos pela imprensa norte-americana, a banalização já ocorreu em alguns momentos recentes nessa escalada visual que estamos inseridos. Além dela, há também a banalização das imagens socialmente aceitas de figuras estereotipadas, carregadas de sentidos distorcidos de uma sociedade passada, algumas vezes colonizada, escravocrata, como a imagem do bandido ser imaginado e representado como negro, de quem cuida do lar ser imaginado e representado como mulher, do latino só ser lembrado como empregado de ricos ou como
como um bandido. Esse e outros estereótipos visuais existem na nossa sociedade e estão cada dia mais sendo revisitados pelo nosso tempo presente. Então é o momento da gente parar e refletir sobre as imagens e os significados passados que elas carregam, né? Também é interessante pensar que as imagens são, algumas vezes, dirigidas para a formação de opinião popular, para criar medo, para criar fato político. Aqui me recordo no momento, em duas situações diferentes, são de publicações da Veja e da Isto É, na greve do ABC Paulista, no fim dos anos 70. Enquanto a Veja pautava a destruição de fachadas de bancos no centro de São Paulo, com fotografias que ocupavam 2 páginas da revista, que algo na época era visto como privilégio do fotógrafo, por ter um espaço perante o texto para mostrar o seu trabalho, a Isto É pautava as lutas dos trabalhadores na Vila Euclides, escutando líderes sindicais e também com fotografias da repressão policial, de operários saindo dos estádios sendo presos, apanhando e resistindo ao autoritarismo daquele momento. Uma visão que julga o vandalismo por Veja e outra que condena a repressão por Isto É. Ambas se complementam nesse sentido, porém utilizam de formas diferentes, gerando aí leituras da realidade a partir do que é visível, de maneira completamente diferente também. É o caso também atual, quando vemos as fotos de um grupo de aproximadamente 30 a 40 pessoas vestidas de máscaras de torturadores e serial killers de filmes de horror norte-americanos saindo em caminhada para protestar contra as ações do STF, intitulando-se aí de 300, quase como se fosse um grupo imaginário oriundo do passado grego. Se você parar para observar as imagens, possuem algumas visões diferentes do mesmo momento. Uma aérea, divulgada um dia depois da manifestação, que ocorreu pela noite, que mostra que o grupo era composto por menos de 40 pessoas, um grupo minúsculo próximo à vasta arquitetura modernista de concreto das praças de Brasília, projetada por Niemeyer. Já as imagens feitas pelo próprio grupo, de maneira dirigida, que algumas circulam em jornais e redes sociais, foram feitas de maneira a acreditar visualmente que ali havia uma multidão, feitas de frente para o grupo, utilizando uma lente teleobjetiva, aquela lente comumente chamada de lente zoom, né, que tem a possibilidade de dar um zoom e aproximar as pessoas que estão lá no fim da imagem das pessoas que estão ali pertinho da lente, preenchendo todo o quadro com fotos de pessoas. E aí se constrói imaginário para quem vê de que essa manifestação de fato seria representativa das vontades do povo, que ali estava representada uma parcela total da população brasileira. Obviamente que não é essa a realidade, né? A construção de significados das imagens, tanto do passado quanto do presente, também se faz pela identificação das formas com que elas foram construídas. Além desse grupo ter dirigido a situação, como se fosse um teatro de escola, utilizam símbolos clássicos do neonazismo, como as tochas, que surgem não espontaneamente, mas com o objetivo de enquadrar visualmente nas outras imagens que circulam esse mesmo imaginário autoritário e nazista. As imagens noturnas da cidade de Charlottesville, o uso das tochas pela Ku Klux Klan e também nas famosas Fackelzug, que são as marchas com tochas promovidas pela Alemanha nazista nos anos 30 e por grupos neonazistas até hoje, também no Brasil aparentemente. Então, para encerrar, eu gostaria de propor que olhássemos as imagens de uma maneira um pouco mais reflexiva, menos consumista. Isso não é algo fácil a ser feito, pois requer atenção, uma certa metodologia para tentar contrapor tipos de visões. Essa é uma tarefa dos historiadores do campo da cultura visual, que vem atuando desde os anos 70 no Brasil e que vai adentrando transversalmente campos como da literatura, com imagens literárias possíveis, da geografia, com imagens geográficas construídas e moldadas pelo ser humano, do cinema, do audiovisual, da música e das artes em geral. Então o ato de ver as imagens não é apenas o de consumir com os olhos, mas de atentar que as imagens não falam por si mesmas. Elas devem ser questionadas e problematizadas, para que não caímos naquele jargão de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, apesar de sabermos que quando uma imagem tem uma potência e outras nem tanto assim. Caso tenha interesse em saber um pouco mais da história da fotografia no Brasil, recomendo o livro Imagens da Nação, de Maria Beatriz Coelho, publicada pela editora da UFMG. Agradeço muito o convite aos meninos e desejo todo sucesso para o canal. Espero que fique bem nesse momento atípico e se protejam e fiquem em casa se puderem. Um abraço. Este foi o 10º episódio do Historycast. Se você gostou, compartilhe e siga nossas redes sociais no Instagram, no YouTube, no Spotify e no Facebook. Dessa forma, você estará nos ajudando a compartilhar o conhecimento histórico com o maior número de pessoas possível. O episódio que estava prometido para o dia de hoje, sobre monstros, demônios e o imaginário do Brasil colonial no século XVI, do historiador Kelvin Silva, irá estrear na semana que vem. Muito obrigado por ouvir o Historycast.